Procure aí, amados, o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus no capítulo 15. Hoje nós vamos falar de um assunto que é essencial para qualquer cristão. Aliás, esse é um dos pontos que mais chamou a atenção do ministério do Senhor. A sua misericórdia. Quantos relatos no Novo Testamento nós vemos alguém pedir a ajuda do Senhor? Socorre-me, compadece-te de mim, vai até a minha casa. E nenhuma dessas vezes, amados, o Senhor, Ele recusou ajudar alguém. Então o Senhor em todos os momentos mostrou a sua compaixão. É esse assunto que nós vamos tratar nessa noite, o quão é importante a compaixão. Evangelho de Mateus capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 32. Providencia uma Bíblia para ele aí, Jorge, para que todos acompanhem. Pronto. Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 32. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam no deserto tantos pães, para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram, e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos, cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. É isso mesmo que está escrito na tua Bíblia aí? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais essa oração. E vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele nos traga, amados, nessa noite, a revelação dessa palavra. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já olhe para essa pessoa que está do teu lado. Olhe bem no fundo dos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa de maneira nenhuma. Preste o máximo de atenção. O que é a compaixão? A compaixão, ela tem o seu significado não só em você sentir a dor do outro, a empatia, mas também fazer algo pelo outro. A compaixão não é só você sentir pena de alguém, é você ajudar aquela pessoa. Então, em todo o ministério do Senhor, Ele fez isso. Ajudou a quem precisava. Não se preocupou se aquela pessoa era uma boa pessoa ou se era má. Qualquer pessoa que precisava do Senhor, Ele foi e ajudou. E o mais interessante é que Ele vai dizer aqui, no versículo 32, Ele diz: E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenha compaixão da multidão, porque já está comigo há quantos dias? Há 3 dias. Ele tinha compaixão de quem estava com Ele, de quem permanecia com Ele. Pastor, eu não estou com o Senhor apenas 3 dias, já faz anos que eu estou com o Senhor. Então, se Ele teve compaixão daquelas pessoas que estavam apenas 3 dias com Ele,
E você que está há anos com o Senhor, Ele não esqueceu de você. Porque aquelas pessoas precisavam naquele momento era de se alimentar. Talvez ali alguém procurava algo financeiro, ou talvez uma cura, mas a necessidade básica daquele momento era o alimento físico. E o Senhor olhou para aquelas pessoas e viu isso no rosto delas. Olha, já há 3 dias estão conosco. Se mandarmos eles embora na condição que estão, eles vão desfalecer no caminho. Não vai ficar assim. E o Senhor ajudou aquelas pessoas que estavam com Ele. Ele pode ajudar qualquer pessoa? Pode. Mas a prioridade que Ele vai dar é para aquela pessoa que está com Ele. Quantas pessoas seguiram o Senhor naqueles caminhos? Mas talvez 3 dias. Muitos ali desistiram no primeiro dia logo. Mas só viveu o milagre aquele que já estava no 3º dia. Olha como é importante você continuar nos caminhos do Senhor. Vai ter um momento, amados, que o milagre vai acontecer. Se você desistir durante a travessia, pastor, estou no deserto. Essas pessoas também aqui estavam. Mas elas permaneceram. E eles comeram até sobejar. Pode comer à vontade. Sentem aí. As crianças, os adultos, podem sentar e comer à vontade. Amados, eles comeram tanto que não entrava mais. Aí foram ter que recolher cestos. 7 cestos. Só de pedaços de pão e de peixe. Aquelas pessoas, elas viveram um milagre abundante. Por quê? Elas perseveravam com o Senhor. Então, a compaixão é também, amados, como nós falamos, uma característica do Senhor, mas que Ele nos deixou como exemplo. Você que se diz cristão, nós também temos que ter compaixão. Se você olhar para uma pessoa que precisa, ou até mesmo um animal, que precisa da sua ajuda, e você vira as costas, você não está fazendo um trabalho como o do Senhor. Você não está sendo um cristão autêntico. Quem está entendendo isso aí? Tudo aquilo que o Senhor fez, amados, foi para nos deixar exemplos. Entenda. Mesmo que você esteja passando um momento difícil, há sempre alguém que está numa situação pior do que a sua. E a compaixão, nós vamos analisar na própria palavra, que ela pode ser exercida por qualquer pessoa, independente se é cristão ou não. O cristão é essencial, é sim, o amor e a compaixão. E a empatia. Essas palavras estão juntas, amados. Ela tem que partir do nosso coração. Lembra do samaritano? O único que ajudou. O sacerdote, que era para dar o exemplo, não ajudou a pessoa que precisava. O levita, outra pessoa também da casa do Senhor, não ajudou o que necessitava. Quem ajudou foi um samaritano. Vamos ver outro exemplo aqui. Procure aí o livro de Êxodo, para você ver que essa condição não está atrelada à religião. Não. É o Espírito Santo que faz com que aquela pessoa, ela exerça a compaixão. Quem lembra aqui do Moisés? Quem lembra do Moisés? Diga amém. Amém. O Moisés, em alguns momentos, era uma figura de Cristo. Quando ele nasceu, havia também um decreto para que as crianças fossem mortas. Na época de Jesus, Herodes. Na época de Moisés, o faraó. E o Moisés, ele nasceu. A mãe dele, a Joquebede, com o seu pai, o Anrão, guardaram o Moisés e esconderam o Moisés por 3 meses. Agora já imaginou, irmãos, como você vai esconder uma criança da vizinhança por 3 meses? Uma criança chora. Uma criança quer brincar.
Então, aconteceu que em um determinado momento não dava mais para guardar aquela criança. E eles decidiram, queriam levar aquela criança com 3 meses de idade e colocar em uma cesta e levar até o Nilo. E oraram ao Senhor. Acredito sim que eles confiavam em Deus, mas falaram para o Senhor: nada mais podemos fazer. E deixaram aquela criança naquele cesto. E Deus, Ele vai usar alguém inimaginável. Ele vai usar a filha do faraó para ajudar aquela criança. Só para você entender que Deus pode usar qualquer pessoa para ajudar você. O milagre do Senhor, a maneira que Ele age ao nosso favor, nem sempre é de uma forma convencional. Ele pode usar até o inimigo para ajudar você. Pastor, o gerente lá da loja, ele pode usar? Pode sim. Ele pode querer prejudicar você, ao invés de prejudicar, vai ajudar você. Quem está entendendo isso aí? Se o Senhor, amado, se agradar de você, não tem ninguém que possa ir contra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar quem for, vai cair sim. Aqui no Ceará nós falamos: quanto maior, maior é a queda. Então, aquele cesto de junco, lançado ao Nilo, calafetado com betume, é como esse cestinho aqui, tinha sim a sua capa para proteger aquela criança, mas nada mais puderam fazer, e lançaram aquela criança no Nilo. E aconteceu, a Bíblia não fala quantos dias ele passou ali, ou quantas noites, e veio a filha do faraó para tomar banho. E ela ouviu, junto com as suas criadas, uma criança chorar, e vinha aquele choro de dentro do rio. E elas viram de longe aquele cesto. E ela falou assim: tragam para mim aquele cesto. Aí trouxeram o cesto. E aquela criança chorando, com fome, talvez o sol muito quente. Ela levanta a tampa daquela arca. E aquela criança, ela logo viu que era um hebreu, não era um egípcio. Dava para saber a diferença. É como se fosse uma pessoa do Nordeste e uma pessoa do Sudeste. Sabe que a pessoa do Nordeste tem a cabeça pequena, não é isso? Lembra do Murilo, Jorge? O Murilo, ele chegou uma vez chateado. Eu falei: Murilo, não liga, Murilo, para que os outros dizem. Você não tem a cabeça grande, é os outros que têm a cabeça pequena. Então, eles notaram logo. Aquela moça notou logo: essa criança aqui não é egípcia, ela é hebreia. Naturalmente, o que ela deveria fazer? Chamar os soldados. Essa criança aqui não deve estar viva. Há um decreto do meu pai. Essa criança aqui deve morrer porque é do sexo masculino. Mas não, amados, ela amou ao Moisés e o levou para o palácio, para que no futuro ele fosse o próprio faraó. Vamos ver aqui, Êxodo capítulo 2, versículo 6. O nome dessa moça, segundo Flávio Joséfo, era Termutes. Capítulo 2, versículo 6, quem encontrou, diga amém. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de quê? Olha a compaixão. Não é só um cristão que tem compaixão, mas nós devemos ter, nós temos por obrigação de ter. Qualquer pessoa pode sim ajudar o próximo, e deve. Então essa moça, lendo de novo aqui, e abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava,
e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Pronto. Então ela guardou aquela criança. E nós sabemos o restante da história. Amados, a compaixão é algo que você adquire com o tempo. Você vai praticando a compaixão. É dessa forma. Como é que eu aprendo, pastor, a ter compaixão? Você aprende na prática. Você vai ajudando uma pessoa aqui, amanhã você ajuda outra ali, pronto. Vai se tornar algo natural na tua vida. A compaixão é assim, como o Senhor Jesus fazia. Eu vim para salvar, não vim para condenar. Então o Senhor, Ele se preocupava com aqueles que estavam com Ele e providenciava o que eles precisavam. Então quando eu estou com o Senhor, quando eu permaneço com Ele, o Senhor, Ele vai providenciar aquilo que eu preciso. O que aquelas pessoas precisavam naquele momento era de um socorro para saciar a sua fome. E eles foram saciados. O apóstolo Pedro, vieram os cobradores de impostos, o imposto do templo, e chegaram a ele para cobrá-lo. Então o apóstolo Pedro, ele entra em casa, o Senhor Jesus já estava lá, e estava preocupado. Pedro, antes que Pedro falasse, o Senhor Jesus já o antecipou: Pedro, vamos resolver essa situação com os impostos? Vá até o rio, para você ver como Deus ele resolve, mas não da nossa maneira. Pode acontecer da maneira que você pensa? Pode, mas sempre o Senhor, Ele vai desafiar a minha fé. Eu quero que o Senhor me ajude? Quero. O Senhor vai me ajudar? Vai. Mas eu vou ter que demonstrar a minha fé. Pedro, você vai até o rio, vai lançar o anzol, e quando você fisgar o peixe, abra a boca do peixe, e dentro da boca dele, vai haver uma moeda, um estáter. Um estáter valia 4 dracmas. Aí você paga o imposto por mim e por você. O Pedro teve que demonstrar a sua fé. Vamos voltar para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus no capítulo 17. Então, amados, nós temos que aprender a exercer a compaixão. Não só sentir a dor do outro, mas ajudá-lo também. Capítulo 17 e o versículo 24. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, são 2 dracmas, que era o imposto do templo, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Em outras palavras, os impostos do templo? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou. Está vendo aí, ó? Ele vai antecipar. Ele já conhece, amados, as nossas preocupações. Você está andando com ele. O apóstolo Pedro estava há 3 anos com ele. Pastor, eu tenho mais de 3 anos que eu ando com o Senhor. Então ele não vai esquecer de você. Aquela pessoa que o abandona, aquela pessoa perde essa condição. Então o Senhor antecipou. Vamos lá, continuando aqui. Disse-lhe ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, que é o rio da Galileia, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. O estáter era uma moeda de ouro
ou de prata, que valia por 4 dracmas. A dracma e o denário tinham o mesmo valor. Dracma grego, denário romano. Se você não sabe, o valor monetário da dracma, para os gregos, desde a época do Senhor se usava, só deixou de ser usada a moeda dracma no ano de 2002, porque chegou o euro até a Grécia, mas eles usaram a dracma, amados, até o ano de 2002. Então, ele providenciou, ele se antecipou ao Pedro. Pedro, nós vamos pagar o imposto sim. A palavra diz, amados, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para aquelas pessoas, o que elas mais queriam no momento era saciar a sua fome. Para Pedro, a preocupação maior daquele momento era pagar o seu imposto. Eu não sei qual é a tua preocupação para o momento, mas da mesma forma que o Senhor, ele agiu, se antecipou aquelas pessoas e se antecipou também a Pedro, ele também vai se antecipar em ajudar você. Quem crê assim? Não sei se você tem um imposto para pagar. Aqui no Brasil, você sabe que no nosso país há um recorde de impostos. É um dos países que mais geram impostos para serem pagos pela população. Mas talvez o que você mais precisa no momento é uma cura física. É um milagre na tua vida sentimental, na tua família, na tua vida espiritual. O Senhor, ele vai se antecipar, amados, e vai dar a você aquilo que você precisa. Daqui a alguns momentos nós vamos fazer essa oração sim. E essa oração, como eu falei, pela manhã e pela tarde, essa oração nós vamos dividir em 2 partes. A primeira parte nós vamos clamar ao Senhor pela sua compaixão, que Ele se compadeça de nós. Você vai colocar diante de Deus o que você mais precisa agora. Quem está entendendo isso aí? É o que você mais precisa agora. Pastor, eu preciso desse socorro hoje. Então você vai pedir ao Senhor nessa oração. Essa é a primeira parte da oração. Nós vamos pedir para que Ele tenha compaixão das nossas vidas. E a segunda parte é essa. Nós vamos pedir ao Senhor que cada um de nós, através do Espírito Santo de Deus, possamos exercer também a compaixão como a nossa principal característica. Quem quer isso aí? É a principal característica de um cristão, é a compaixão, é o amor, amar ao próximo como a ti mesmo, é você sentir a dor do outro e dar a mão para aquela pessoa. Por quê, pastor? Porque o Senhor, Ele fez isso. O Senhor se antecipou em fazer isso para nos dar o exemplo. Quem lembra aqui do Jó? Nós passamos aqui, amados, algumas semanas falando sobre o Jó, todo o seu sofrimento, e vieram os seus amigos. Pastor, mas eles não ajudaram nada ao Jó. A situação do Jó, nem eles mesmos sabiam o quanto era grave, irmãos. Quando eles viram Jó de perto, eles passaram 7 dias sem nada dizer, sem fazer um só comentário, porque eles nunca tinham visto uma pessoa tão doente como Jó. Ele raspava as suas feridas com um caco de telha. Tentaram ajudar? Tentaram. O que atrapalhou aqueles irmãos foi a sua religião. Não deixe, amados, que a tua religião te atrapalhe. Nós que temos o Senhor Jesus, devemos exercer a compaixão, deixar a religião de lado. Ah, pastor, mas aquela pessoa não merece. Quem é que merece? Nós não merecemos nem estar aqui. A compaixão, o amor, é algo, amados, que devemos agir e fazer de uma forma natural. Você deve amar o próximo naturalmente, sem nenhum esforço. Agora, como eu aprendo isso? Na prática. Eu só aprendo, amados, a praticar o amor, a compaixão na prática.
É assim que você aprende. Independente se a pessoa é cristã, ou é samaritana, ou mesmo filha do faraó. Não interessa. Vamos ver aqui. Livro de Jó. Jó é antes de Salmos. Jó no capítulo 6, no versículo 14. Capítulo 6 do livro de Jó, versículo 14. Jó é antes de Salmos. 6,14. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. Deve mostrar ao que está aflito. Aquela pessoa, amados, está com um problema grande na sua família. Pastor, mas eu também tenho um problema grande, talvez até maior do que aquela pessoa. Mas você tem o Espírito Santo. Você tem o Senhor do teu lado. E quando temos o Espírito Santo, amados, nós temos que agir em se preocupar com o próximo e deixar a nossa vida, que quem se preocupa com a minha vida é o Senhor. Amém? Quando você faz isso, você vai ver o Senhor se antecipando na tua vida. Quando você confia a tua vida nas mãos de Deus, age, amados, conforme o amor de Deus, e deixa Deus fazer a parte dele. Quando eu me preocupo em fazer as coisas de Deus, o Senhor se preocupa comigo. Ele não vai deixar de honrar você, irmãos. Ele não vai deixar de honrar uma pessoa que exerce a compaixão, nem mesmo que seja a filha do faraó, nem mesmo que seja um samaritano ou alguém do Conjunto Ceará. Diga amém. Provérbios 17. Provérbios 17, versículo 17. Nós vamos ler mais esse versículo e depois vamos fazer essa oração. Vamos pedir ao Senhor que Ele tenha compaixão de nós, mas também vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus possamos exercer a compaixão em todos os lugares. Provérbios 17, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. É no momento difícil, olhe para mim aqui, é no momento difícil que você conhece quem são as pessoas. Quando está tudo bem, amados, é tantos amigos que você tem, mas quando você está na pior, é que você vai saber. Aí vem a filha do faraó para ajudar você. Pastor, mas olha, ela é do mal, ela é do bem. Mas foi a pessoa que te ajudou, e aí? Deixa de religiosidade, irmãos. Isso aí é religiosidade. Nós temos aqui que ser gratos ao Senhor, porque o Senhor, de alguma forma, Ele nos ajudou. Mandou um samaritano, ou mandou até que seja a filha do faraó. O Senhor, Ele manda sim, para nos ajudar. Mas também devemos exercer a compaixão no nome de Jesus, assim como o Senhor Jesus, Ele nos ensinou. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.